Eu contei de manhã um pouco disso aqui, né? Que como foi o choque que eu tive quando entrei em contato pela primeira vez com a teologia progressista. No caso ali, teologia da libertação. Lembra que eu falei de manhã? Lá no século XIX, Ellen White, de certa forma, já criticava essa postura, que era chamada de alta crítica. Olha que incrível. Se essa mulher não foi uma profetisa, ela era uma tremenda de uma, sei lá, socióloga, antropóloga, cientista política, teóloga, mas não era. Ela não tinha nem educação formal. Estudou muito pouco, você sabe da história dela, né? Então só sobra uma alternativa. Era profetisa. Porque ela viu coisas que a gente está percebendo quase que agora, né? Aqui, Educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou colocar ali, atualizando, né? Está destruindo a fé na Bíblia, como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Sim, porque se a Bíblia passa a ser apenas um livro, com algumas partes inspiradas, outras nem tanto, e outros nem um pouco, cadê o poder que ela tem para enobrecer, para transformar as pessoas? É o que o diabo mais quer. Veja, o diabo tentou destruir a Bíblia com fogueiras, tentou destruir a Bíblia matando quem traduzia, né? Por muito tempo foi essa tática, não conseguiu. O jeito agora é, bom, já que não tem como destruir a Bíblia, eu vou anular a fé das pessoas nela. Eu vou fazer com que as pessoas relativizem a palavra de Deus e, pela atitude delas com a palavra, passem nem mais a crer que ela é a palavra de Deus, inspirada e poderosa. Essa é a tática dele hoje. E um dos meios de alcançá-la é por meio dessa teologia progressista, ou teologias contextuais, como eu vou falar daqui a pouquinho. Outro texto, lá do século XIX. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar. Olha aí, ó, cancelamento, já naquele tempo, de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a, como lhes convém, né? Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. É o que tem feito muitas pessoas hoje em dia, né? Eles despedaçam a Bíblia. Eles vão aqui, isso aqui não é inspirado não, isso aqui é, isso aqui não. Ou então só o que Jesus falou. Já vou falar desse tal de chave hermenêutica, né? Jesus como chave hermenêutica. Então eles se atrevem a dizer o que é inspirado e o que não é na palavra de Deus, indo contra Paulo, que disse toda a escritura é divinamente inspirada, indo contra Jesus, que lá em Lucas 23, né, caminhando com os discípulos para Emaús, usou toda a escritura para falar sobre uma verdade que era a sua missão de Messias. Para Paulo, para Jesus, para os discípulos, para os profetas, toda a Bíblia é inspirada. Para esse pessoal, nem tudo. Geralmente não é aquilo que os condena. Conveniente, né? Ah, bom, isso aqui está me ofendendo, então não é inspirado. Eu gosto quando a Bíblia me ofende, porque eu vejo que eu tenho que mudar. Eu fico feliz, quer dizer, eu fico triste primeiramente, mas feliz porque Deus pensou em mim, né? Quando a Bíblia aponta o meu pecado, porque daí eu sei que eu tenho que correr para Jesus e pedir perdão, e pedir poder. Senhor, me ajuda a mudar, porque eu não quero ir para o abismo. A Bíblia mostra o abismo, o pecado, mas tem gente que não quer mais saber disso, querem despecaminar a Bíblia, né? E, repito, geralmente o que eles anulam, ou procuram anular, é aquilo que lhes condena, que aponta os seus pecados. Pecado não se, como é que diz o hino? Pecado não se explica, pecado se apaga. Pecado não se justifica, pecado se confessa e pede perdão. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir, está destruindo a fé na Bíblia como a revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. É isso que o diabo quer. Que as pessoas encarem esse livro como um livro qualquer. De histórias, de filosofia, enfim... um livro de tradição antiga
oriental. Não é. Também é, mas não é só isso. É a palavra de Deus em linguagem humana. E por isso ela tem poder. Eu era leitor, vocês lembram de manhã que eu falei? De livros de ficção científica, de histórias em quadrinhos de Marvel, DC. Era viciado nessas coisas. Não foi fácil começar a ler a Bíblia. Eu tinha dificuldades, era uma leitura pesada, densa. Mas quando eu entendi que ela é a carta de amor de Deus, eu comecei a pedir para Deus para gostar dela. E Deus fez um milagre. Hoje eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Eu sinto falta, é o meu pão diário. E eu preciso dela, porque eu sei o que eu posso ser sem ela. Esse poder, muita gente está se privando de ter na vida. E aí não sabe mais o que é santidade, reverência, né? Conversão, consagração. Teologias contextuais, que são filhotes, né, da alta crítica, dessas ideias todas. Por exemplo, a teologia negra, a teologia queer, a teologia feminista. E veja, me entenda, todas elas, ou quase todas elas, nascem de problemas reais. Então a teologia negra é um tipo de reação ao racismo. Ok, não dá para negar que existe racismo. A teologia feminista é uma reação a certos problemas sociais que havia. Não dá para negar que eles houvessem e que ainda continuem existindo alguns deles. Mas o problema é a forma como eles trazem isso para defender suas bandeiras. Todas essas teologias, a queer não precisa nem dizer muita coisa, né? Mas a teologia feminista, a teologia negra, elas negam a inspiração da palavra de Deus. Elas não creem que Gênesis 1, 2 até 11 sejam capítulos históricos. Encaram Adão e Eva como personagens mitológicos ou conta carochinha. Aí quer dizer, se você derruba a historicidade de Gênesis 1 e 2, por exemplo, você derruba o conceito de casamento bíblico. Percebeu? Não dá para essas ideologias aceitarem a historicidade de Gênesis 1 e 2, por exemplo. Não podem aceitar outros textos, como é o caso aqui dessa Bíblia. Bíblia entre aspas, né? Não é Bíblia. The Queen James Bible, que é King James a tradução. Eles colocaram a Queen, a Bíblia da rainha, né? Eles queriam colocar queer, eu acho, na verdade. The Queer Bible. Arrancam da Bíblia todos os textos que falam sobre a questão do homossexualismo, ou da homossexualidade, para usar o termo que dizem ser o mais correto. Então eles não aceitam isso. Paulo não estava falando inspirado quando escreveu Romanos 1, onde ele diz, eu tenho um sermão em meu canal, se você quiser depois assistir, todo com base em Romanos 1. Quando Paulo diz que tem o natural e o não natural. E ele usa a comparação do reino vegetal lá em Coríntios. Ele diz que o natural é a planta, aquilo que é enxertado é o não natural. É o catafizim e parafizim. Para é o não natural, né? O paralelo. E ele chama a relação entre homem e mulher de natural. E o que está fora disso, ele chama de não natural. Então Paulo falou da cabeça dele. Não estava inspirado. A lição dos jovens dessa semana que passou, vocês estudaram? Levítico 18. Uma série de recomendações sobre sexualidade. Fala de desvios sexuais, como incesto, zoofilia e outras coisas. E aí tem gente que fala, não, mas aqui Moisés não foi inspirado. Quer dizer, você não quer enxergar o que você tem que mudar. Então, adultério é pecado, zoofilia é pecado, é abominável, como diz a Bíblia, né? E essa palavra é toevá, no hebraico, que é usada também em Ezequiel 16, 49 e 50, quando descreve os pecados de Sodoma. Quer um exemplo? Esse aqui é um exemplo clássico. Ezequiel 16, 49 e 50, veja na sua Bíblia aí. O pessoal que defende essas bandeiras só lê o verso 49, porque no verso 49, e claro que está correto, é inspirado, condena alguns pecados de Sodoma, como a falta de receptividade, né, de hospitalidade, desprezavam os pobres. Sim, são pecados graves. Mas o verso 50 fala que eles cometiam também o quê? A abominação. A palavra é toevá. Aí você vai lá para Levítico 18, você vai ver o que era abominação lá. São esses desvios sexuais. Esse pessoal das teologias progressistas ou queer não lê o verso 50, só lê o verso 49. Isso é dissecar a Bíblia, como Ellen White já tinha previsto. Isso é recortar a Bíblia. Isso é só aceitar o que me convém. Não. Eu espero que Deus me mostre meus pecados para que eu possa correr para Jesus e pedir que Ele me perdoe e me dê poder para vencer. Ok?
Recomendo um livro, eu poderia falar de outros mais, mas esse aqui é um testemunho pessoal. Se você quiser ler sobre teologia progressista, né? Essa senhora aí, a Lisa Childers, eu já vi gente falando Childers, outros Childers, eu já não sei mais. Essa senhora, ela escreveu um livro contando a história dela. E a gente tem que ouvir as histórias. De novo, é um testemunho. Interessante que para muita gente o lugar de fala só vale quando fala o que eu quero, né? Então, mas essa aqui tem lugar de fala, porque ela viveu o que ela conta ali. E o que ela viveu? Resumindo, era uma cristã evangélica norte-americana, cresceu no lar cristão, cantava na banda da igreja lá, tocava, cantava, não sei. Uma cristã comum. Conservadora, família conservadora. Um dia chegou um pastor moderninho lá na igreja. Desses. Pastor moderninho. E começou a pregar a tal da teologia progressista. Essas coisas aqui, que eu falei para vocês, outras mais, né? Um evangelho estranho, uma Bíblia que não é mais Bíblia, né? Essas ideias. E ela ficou encantada com essas novidades, entre aspas, novidades. Você já percebeu que lá no século XIX, Ellen White já condenava essas coisas, né? Ela ficou encantada. E acabou, finalmente, para encurtar a história e dar um baita spoiler, para quem vai ler depois, perdeu a fé. Perdeu a fé na palavra, perdeu a fé em Deus. E muita gente que vai para esse caminho acaba virando político, só, acaba virando até ateu, né? Perde a fé. E ela conta no livro como é que foi o caminho de volta para Deus, como que Deus a trouxe de volta. Então, se você quiser ler um livro sobre a questão da teologia progressista, que ela chama de outro evangelho, com base lá em Gálatas 1, né? Mesmo que um anjo do céu venha pregar um outro evangelho, que não esse que nós pregamos, seja o quê? Anátema, seja maldito. Então ela chama esse evangelho, entre aspas, de outro evangelho. E é uma história pessoal. E uma vez eu conversei com um desses influenciadores progressistas, e eu disse, você já leu o livro da senhora Alissa? Ele disse, mas ela tem um monte de preconceitos ali. Assim, amigo, a gente não tem que ouvir as pessoas e respeitar a história delas, então respeite a história dela. Ela está contando a história dela. Assim como eu espero que vocês tenham me respeitado de manhã, porque eu contei a minha história. Podia falar de mais coisas? Podia, mas eu contei o que fez, o que teve que ver com a minha vida, né? E ela conta ali também, aconteceu na vida dela. Ela é americana, evangélica, mas de alguma forma eu me identifiquei com a história dela. Porque quando católico passei por isso também. Lembra que eu falei que eu comecei a perder a fé? Porque a minha mente estava cheia de evolucionismo, de marxismo, de teologia da prosperidade. Não, nunca fui para esse caminho. Mas teologia da libertação, o caminho era esse, perder a fé. Mas graças a Deus eu fui encontrado antes, e graças a Deus ela voltou antes também, de chegar a esse ponto, né? Aqui é interessante, eu volto agora à questão lá dos discípulos caminhando para Emaús. Lembra da história, né? Que é maravilhosa. Jesus aparece, eles não reconhecem de imediato, né? E aí, depois de ressuscitado, Cristo deixou uma lição prática de como interpretar com segurança a Bíblia. Em sua jornada com os caminhantes de Emaús, lá em Lucas 24, eu falei 23 antes, eu acho, é Lucas 24. Ele lhes expunha, a palavra grega é germeneu, quer dizer, abrir e explicar. Presta atenção agora no que Jesus fez. Ele é o nosso mestre. Ele pegou a Bíblia, claro que não tinha na mão ali naquele momento, ele estava citando, mas o verbo usado quer dizer germeneu, abrir e explicar. Olha como o texto é importante para Jesus, né? O sentido definido e inequívoco das Escrituras, sem abertura para dúvida ou ressignificação. Ele abria e explicava. Aí a palavra é dianoigo, né? Para explicava. Mais tarde, no mesmo dia, foi reafirmada aos demais discípulos a mesma realidade. A Escritura deve ser interpretada segundo a própria Escritura, como diz o texto. Voltando lá, ó. Expor é germeneu, abrir e explicar é dianoio, né? Dianoigo. Então ele abria a palavra, explicava para entender o sentido correto dela. E depois ficou claro que ele usava a Bíblia como sua própria intérprete. E é dito por Lucas que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava onde? Em todas as Escrituras. Com quem você fica? Com os influenciadores, pastores moderninhos, que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus apenas. Que tem partes que não são inspiradas e outras que são inspiradas. Ou então só o que Jesus falou é que é inspirado, o resto são ideias particulares. Mas espera aí, quem é que inspirou a Bíblia?
Quem que escreveu a Bíblia? Não foi o Espírito Santo usando pessoas, seres humanos? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus não precisava repetir ipsis literis tudo que Moisés escreveu, tudo que Isaías escreveu, porque a gente entende que aquilo foi escrito também com a orientação de Deus. Isso é muito raso, dizer só o que Jesus falou é que eu aceito como inspirado. Já que Jesus não falou sobre zoofilia, então pode. Como assim? Pode então? Jesus não falou sobre maconha, gente, né? Então pode. Que isso, que pensamento raso, né? O que Jesus disse, o que os apóstolos disseram, o que os profetas disseram é palavra de Deus. E a gente encara assim, por quê? Porque o próprio Jesus encarava assim, todos os profetas. Ellen White recomenda o que ela chama de, o que a gente pode chamar de hermenêutica millerita. Olha que interessante, lá na Review and Herald, 1884, ela escreveu assim: os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as escrituras seguindo o mesmo plano do pai Miller, o plano que ele adotava. Como é que foi o plano de Miller, Guilherme Miller, ou William Miller, para estudar a Bíblia? Uma concordância e uma Bíblia. Eu vou ler de ponta a ponta e eu não vou avançar enquanto não entender tudo que está escrito ali. Essa foi a postura de Miller, que a Bíblia interprete a si mesma. Toda ela é palavra de Deus. A nossa igreja nasceu sob esse pilar. A nossa igreja ela herda esse patrimônio millerita e adota essa hermenêutica, ou seja, a Bíblia é toda ela a palavra de Deus. E é estranho hoje ver alguns influenciadores, cantores e, enfim, pessoas, nosso meio até, trazendo essas ideologias que não nos pertencem, trazendo esse pensamento progressista, relativista, que picota a Bíblia, que relativiza a Bíblia. Eu não consigo entender isso. Na verdade, me assusta isso, porque eu vim desse mundo. E o que me fez amar o adventismo foi justamente essa seriedade com que a igreja adventista encara a palavra de Deus. Foi justamente a seriedade com que a igreja adventista olha para o texto e procura orientar a sua vida pelo texto, e não o contrário. Agora, ver pessoas de dentro da nossa igreja querendo trazer aí influenciadores como Leonardo Boff, Caio Fábio e outros que têm uma mente totalmente relativista, isso para mim é tremendamente assustador e muito estranho. E de novo o cheiro de naftalina levanta, porque para mim tudo isso é muito velho, muito ultrapassado, muito sem graça. Mas tem gente que nasceu na igreja talvez e acha que com isso ele descobriu a roda, uma grande novidade, né? É uma pena que aconteça esse tipo de coisa.